Minha saudação a todos os alunos do curso de Contabilidade aplicada às micro, pequenas e médias empresas. Eu sou o professor Daniel Cardoso e a gente vai continuar dando sequência à nossa disciplina, adotando esse modelo que a gente tem usado nesse contexto, que é de videoaulas curtas, com tópicos relevantes em relação à realidade das empresas que a gente está estudando, de modo que o aluno possa, a partir de si mesmo, procurar alguma uma informação adicional e assim complementar conhecimento. Então, na verdade, a gente só constrói conhecimento quando a gente mesmo é, traz a realidade que você está tentando entender mais para perto de você. Então, a gente acredita que dessa forma vai ficar uma disciplina mais participativa, inclusive. Bem, hoje a gente vai falar de dois tópicos interessantes. Um é o em relação às análises de demonstração, de demonstrações financeiras, né? E aqueles comparativos que são bem comuns para grandes empresas, mas que eu queria que a gente pensasse um pouco que para uma pequena empresa, nem sempre, aliás, na maioria dos casos, é, aquele ferramental teórico todo, aquelas análises que são feitas. Vamos imaginar como é díspare a relação de uma empresa, uma grande multinacional, por exemplo, que tem um setor só de controladoria, tem um setor de contabilidade, tem analistas que vão estar fazendo projeções, vão estar analisando desempenho passado, vão estar estimando com base em uma série de indicadores. E aquela pequena empresa que tem basicamente um contador por obrigação. Existem alguns estudos, né? Eu acho que eu já mencionei isso, que mostram que o pequeno empresário ele entende o contador como um mal necessário, digamos assim, porque já que ele tem que recolher tributos, então ele quer basicamente alguém que faça o cálculo dos impostos e tributos, né? Que ele na verdade quer inclusive alguém que ajude ele a pagar menos tributos e não necessariamente com um planejamento tributário, que seria a elisão fiscal, né? Mas é na verdade na evasão mesmo. E é, basicamente nesses estudos a gente verifica que o contador não tem agregado alguma informação que realmente ajude a gestão da empresa. A gente sabe que uma característica das menores empresas é que a gestão acaba sendo um pouco amadorística. E a gente vê, inclusive, em empresas, não só aqui no Brasil. A gente vai estar estudando alguns casos de empresas estrangeiras, né, usando alguns programas de televisão até, para mostrar bem que é um contexto tanto daqui como de outros países, e existe muito amadorismo, a gente sabe disso. Existe muita precariedade, muita coisa feita na base do feeling, né, do sentimento do empresário, e isso não necessariamente é um bom caminho. Claro, existe não se pode desprezar o talento do empreendedor, não se pode desprezar a capacidade dele de tomar decisões, não se pode desprezar o conhecimento que ele tem do mercado, mas não se pode pensar que somente isso vai ser suficiente para uma boa gestão. A gente sabe que os tempos de hoje são difíceis, existe muita informação disponível, concorrência muito acirrada. Teu concorrente não necessariamente tem que estar do teu lado, porque a gente vem de uma realidade. Engraçado, eu estava vendo um livro, essa semana passada, e ele dizia um negócio bem interessante. Era um livro sobre empreendedorismo, que se você entrasse no escritório nos anos 50 e um escritório no início dos anos 2000, você basicamente não teria muitas diferenças. Só basicamente um computador no lugar de uma máquina de escrever. Mas, de um modo geral, até a disposição das cadeiras, o jeito de se fazer negócio ainda era muito parecido. Mas isso era muito forte, inclusive na década de 80, 90. Eu tive o privilégio de fazer curso de datilografia quando comecei a trabalhar. Então, o mercado ele passou muito tempo meio parecido.
e isso meio que cauterizou na mentalidade dos empresários, principalmente dos pequenos, que de fato era isso aí, era apostar, não se mexe em time que está ganhando, aquela história. Então, era apostar no que estava dando certo e continuar fazendo sempre isso. Só que hoje a gente tem uma realidade muito diferente. Para muitos comerciantes, o maior concorrente dele não é o comércio da porta da frente, não é o comerciante que está em frente a ele, na mesma rua, no mesmo mercado. Pode ser um site chinês que vende aquele mesmo produto dele, envia pela internet e mesmo assim ainda sai mais barato. Talvez não tenha a mesma qualidade, mas de um modo geral é, acaba tendo a impressão de que atende melhor, que vende mais rápido e que consegue trazer uma solução de baixo custo para uma demanda que você tem. Então, o comerciante ele não sabe bem até quem é o maior inimigo, ou digamos assim, o maior adversário dele. Pode ser alguém que ele nem vê, nem nunca viu, nem nunca verá. Então, é, essa introdução é para mostrar o seguinte, que se nas empresas que possuem uma estrutura para fazer análise e demonstração, para fazer toda aquele apanhado do que está disponível e produzir informação, principalmente no nosso caso aqui, na nossa abordagem, informação contábil, que seja útil para tomar decisão, não é a realidade da pequena empresa e a gente sabe bem disso. É, Falando um pouco de demonstração, a gente tem que entender que essa aula não é uma aula de análise das demonstrações, na verdade é um tópico que a gente está levantando para a reflexão de vocês, porque esse tópico, junto com o próximo, quando a gente vai falar um pouco da diferença de contabilidade gerencial para contabilidade financeira, ela vai desembocar na nossa atividade, e é para isso que a gente tem que estar com a mente bem aberta para poder entender e fazer bem essa atividade que vai, acredito, dar uma nova visão de análise, de demonstração, de uso de produção de informação contábil, principalmente para o pequeno empresário. Então, falando sobre demonstrações financeiras, todas as demonstrações financeiras elas são documentos históricos. Né? Elas vão nos dizer o que aconteceu num dado período, porém, a maioria dos usuários de demonstrações financeiras se interessa pelo que acontecerá no futuro. Porque vejam, por exemplo, os investidores em ações eles vão se preocupar com os lucros e dividendos futuros. Já os credores, tipo o banco, ele vai se ocupar com a capacidade futura de pagamento de dívida da empresa. Apesar das demonstrações financeiras serem de natureza histórica, mesmo assim elas podem fornecer informações valiosas a quem é usuário no tocante a questões financeiras. Então, é para isso que se faz a análise das demonstrações financeiras, porque isso envolve, na verdade, um exame de tendência de dados financeiros básicos e se faz uma comparação de dados financeiros de empresas distintas, análise de indicadores, ou seja, a gente tem basicamente é, três técnicas assim que eu diria que sejam predominantes. Uma é você perceber as variações monetárias e percentuais nas demonstrações que a gente chama de análise horizontal. Essa análise horizontal é aquela que é feita longitudinalmente, ou seja, você pega um período, sei lá, 2000 até 2015, e aí você avalia qual foi o desempenho da empresa percentualmente em relação ao ano anterior, por exemplo, se a lucratividade aumentou, ou você escolhe um determinado período e se reporta a ele. Enfim, a ideia é ver como é que você está indo longitudinalmente, né, na linha do tempo. Já as demonstrações que a gente pode chamar de demonstrações ajustadas por tamanho, a gente está pensando naquela análise vertical, que é quando eu vou saber o seguinte, quanto do meu total de ativo representa a minha, sei lá, meu contas a pagar. De quanto é que eu tenho, de tudo que eu tenho nos meus ativos, por exemplo, quanto é que eu tenho imobilizado. Essa é outra análise que é importante, porque aí você pode ver o quanto a empresa está se mobilizando, como é que está a questão do capital disponível, se o problema é realmente falta de capital de giro ou se é porque, na verdade, a empresa, na verdade,
imobilizou demais. Enfim, esse tipo de análise. E uma outra análise que eu vou me deter um pouquinho mais para a gente falar é em relação à a análise através de índices. É, e aí eu já emendo falando que a gente tem que ir além dos índices. O que é um índice, basicamente? Você vai pegar um grupo de contas, dividir por outro, e aí você vai ver, por exemplo, a liquidez seca, a liquidez corrente, a alavancagem. Tem uma série de indicadores que você pode usar. E esses indicadores vão te dizer informações interessantes. Agora, uma coisa que se discute hoje em dia é qual é o número ideal de indicadores. Vamos pensar um exemplo bem interessante, aquele do aeroporto, do avião, da cabine do piloto. Acho que todos já viram em filmes, até porque a gente é proibido de entrar na cabine, mas em filmes a gente vê que o piloto ele tem um painel na frente dele que tem uma infinidade de informações. Bem, essas informações são subsídio para tomadas de decisão. E ele é treinado para entender o conjunto de informações e ter diagnósticos rápidos, porque inclusive qualquer decisão dele pode implicar em vida ou morte dele mesmo e dos passageiros que estão sob a responsabilidade. Então, é importante que ele tenha aqueles indicadores que vão ser importantes para ele tomar uma decisão. Mas, quando se trata do dia a dia das empresas, o que se vê é que hoje se tem uma coletânea de índices, mas que não somente aqueles índices vão estar sendo suficientes para dar um diagnóstico preciso ou seguro da empresa. Apesar de hoje a gente ter uma quantidade muito prolífera de indicadores, o empresário ele precisa não só daqueles indicadores, porque vamos lembrar que os indicadores sempre são feitos em relação ao passado, né? Tudo bem, a gente tenta entender uma tendência, às vezes dá certo, né? Existem modelos de regressão linear, regressão múltipla, que usa justamente essa questão da tendência para a gente ver, prever, planejar o futuro da gestão. Mas os índices não podem ser vistos como um fim. Né? Tem alguns analistas que a gente vê assim, que utilizam uma infinidade de indicadores, mas efetivamente a análise das demonstrações não é um indicador. O indicador é um ponto de partida. Então, hoje se pensa que deve-se ter, sempre que possível, análises adicionais. Né? E mesmo assim, com análises adicionais, ainda não é uma tarefa muito fácil. Então, além de índices, outras fontes de dados elas devem ser analisadas para a gente poder fazer julgamentos sobre o futuro de uma organização. Por exemplo, o analista deve avaliar tendências setoriais, mudanças que estejam acontecendo na própria empresa. Porque, veja, em determinado momento da economia, um setor ele vai estar mais favorável do que outro, e aquela empresa, dentro do contexto do setor, ela pode estar posicionada entre as melhores, né? Entre os que são os líderes, né, digamos assim, do segmento, e pode estar sendo uma empresa mal, com um desempenho ruim dentro do segmento. Pode ser que a gente pode ter duas realidades. Ela pode ser uma empresa que está dando uma lucratividade boa, mas essa lucratividade dela boa é a pior lucratividade, digamos assim, dentro de um segmento que está muito bem. Como pode acontecer o contrário? Ela pode estar tendo um desempenho ruim, mas é o melhor desempenho dentro de um segmento que está ruim. Então, não dá para a gente analisar somente números, e principalmente números só do passado. Principalmente hoje a gente tem que ter informação contextualizada. Então, dito isso, como será que o coitado do pequeno empresário se vira? Porque ele não tem provavelmente recursos para contratar analistas que façam essas análises tão apuradas, né, com tanta contextualização. E aí, a notícia boa para você, estudante de contabilidade, para mim, contador, é que somos nós que vamos fazer isso para ele. Sempre que possível, devemos ir além do simples trabalho automático de geração de boletos, de obrigações acessórias, né, obrigações fiscais,
Porque, inclusive, com o advento da tecnologia, essas atividades elas tendem a não ser mais tão relevantes para a nossa profissão, até porque aquela ideia do fisco é gerar para o pagador do tributo a melhor condição possível, ou seja, ele, se possível, vai se autoatender. Ele não vai ter, inclusive, que ter custos. E se a gente vê que um exemplo clássico era o imposto de renda, né? Antigamente, eu via, inclusive, alguns contadores dizendo aquele mês de encerramento da declaração do imposto de renda era o Natal do contador, que era onde ele ganhava dinheiro. Quem pensava desse jeito provavelmente está tendo muita dificuldade hoje, porque uma declaração de imposto de renda é feita basicamente de forma muito intuitiva e a Receita já possui, né, e já faz um bom tempo que ela possui, mas ela está implementando agora, informação para já deixar a sua declaração pronta. Então, você só tem basicamente que aceitar e fazer. Então, primeira reflexão. É, essa análise de tendência, essa análise de cenários, sempre que possível, deve ser feita por nós. Porque para o contador, quem vai produzir informação que é confiável, provavelmente você, contador, vai ser o melhor profissional que ele vai ter à disposição dele. E o melhor profissional que ele vai ter condição de pagar. Então, uma coisa que pode ajudar, inclusive, também a fidelizar o seu cliente é dar a ele mais do que ele espera. Surpreenda seu cliente. Se possível, não se detenha somente nas obrigações acessórias. Tente trazer para ele uma informação útil, porque, inclusive, existem estudos que os empresários, os pequenos empresários, se recebessem do contador informação considerada por eles úteis para tomar decisão e para a sua gestão, eles poderiam inclusive pagar até 20% mais do que eles pagariam. Eles estariam dispostos a pagar até isso, porque ele consideraria que estaria sendo beneficiado. Então, valorize a sua informação. Entenda, eu já falei isso na outra aula, provavelmente quem for para um escritório, quem for militar na área da contabilidade de escritório mesmo, vai ter provavelmente uma carteira formada com muita possibilidade de pequenas empresas. Então, se você já vai com essa mentalidade de fazer um serviço superior, de atender com qualidade e ter uma informação que supere a expectativa do cliente, a expectativa que o cliente formou, né, que ele está acostumado, né, que é normalmente a informação mais rasa, você tem uma grande possibilidade de fidelizar e ter um destaque no seu segmento. Outra coisa que a gente tem que pensar é que uma coisa é a análise de demonstração, e aí a gente falou no sentido de produzir informação. A outra é uma diferença clássica que existe entre contabilidade gerencial e contabilidade financeira. A contabilidade financeira, ela trabalha com relatórios que são elaborados para os agentes externos. Né? Quem são os agentes externos? O banco, o governo, o acionista, credores em geral, né? E os relatórios de contabilidade gerencial são preparados para os administradores da própria organização. Então, é um contraste grande em termos de orientação. Por quê? São visões muito diferentes. E isso acaba resultando em uma série de diferenças muito importantes entre uma contabilidade e a outra. A gente tem esse quadrinho aí do lado, esse quadrinho aqui, que está basicamente mostrando assim, as principais diferenças entre a contabilidade gerencial e a contabilidade financeira. Uma que eu vou. Eu elenquei aqui 3 tópicos e a gente pode olhar daqui a pouquinho detalhadamente essas distinções entre as duas contabilidades. Mas uma coisa importante:
sua ênfase é no passado ou no futuro? Porque, veja, é, a contabilidade gerencial ela está inserida no contexto do planejamento. Então, o administrador que planeja, ele está sistematicamente orientado para o futuro. Já a contabilidade financeira, e não é porque a contabilidade financeira seja ruim, é porque existe uma natureza legal envolvida. Então, a contabilidade financeira, ela fundamentalmente vai fornecer sínteses de transações financeiras mais passadas, sempre no passado. Porque a lógica do registro é que você tem que ter tido a transação, o documento hábil comprobatório e você registra. Isso tudo acontecendo no passado. Essa síntese que a contabilidade financeira vai fornecer, ela pode ser útil para o planejamento, mas somente até um certo ponto. Porque o futuro não é simplesmente um espelho do que aconteceu no passado. A gente tem que entender isso. Isso também serve lá na reflexão de demonstrações, análise das demonstrações. Né? Não é necessariamente porque aconteceu no passado que vai acontecer no futuro. Quem aplica em fundos, quem já teve a oportunidade de aplicar em fundos de investimento, os bancos, quando distribuem as cartilhas, eles vão sempre dizer assim: olha, rentabilidade passada não é sinônimo de rentabilidade futura. Ou seja, não é porque um investimento foi bom no passado que ele vai continuar sendo sempre. Como também, se ele era ruim no passado, não necessariamente ele vai ser ruim sempre. Existem uma série de variáveis que podem interferir nisso aí. Então, as mudanças vão ocorrer constantemente, tanto em termos de condição econômica, necessidade de cliente, condição de competição, dentro do que a gente já falou. Todas essas alterações elas vão requerer que o planejamento pelo administrador ele vai se apoiar principalmente em estimativas do que vai acontecer e menos em síntese do que já aconteceu. Então, aqui uma primeira diferença grande. Se você olha para o passado, você está falando de contabilidade financeira. Se você está pensando no futuro, aí você está falando de contabilidade gerencial. Essa distinção é interessante porque a atividade que a gente vai fazer essa semana, ela pressupõe que você vai fazer duas demonstrações ou dois relatórios, né? Um financeiro, a partir da lógica da contabilidade financeira e outro a partir da contabilidade gerencial. Isso no contexto de pequena empresa. Outra coisa que é importante a gente falar é da relevância dos dados. Espera-se que os dados de contabilidade financeira sejam sempre objetivos e verificáveis. Né? Até porque tem toda aquela lógica da contabilização, um princípio legal envolvido. Então, são dados confiáveis, são bem objetivos e são verificáveis. A verificabilidade é uma característica da contabilidade financeira. Mas, entretanto, se a gente pensar para fins internos, o administrador ele vai querer receber informações que sejam relevantes, mesmo que não sejam completamente objetivas ou verificáveis. Relevância, vamos definir bem, quer dizer apropriada, aquela informação apropriada para o problema que está sendo examinado. Ou seja, eu tenho uma demanda. Um exemplo. É difícil fazer uma comprovação de volumes estimados de venda para uma nova loja numa firma. Digamos assim, a empresa quer abrir uma filial, né, pensando num comércio, por exemplo. McDonald's, ele quer abrir uma nova loja em um determinado bairro. Não é muito fácil fazer uma comprovação de volume de venda para essa nova loja. Né? Você não tem um documento passado, mas é esse exatamente o tipo de informação de maior utilidade na hora de tomar a decisão, de saber se você vai abrir essa nova loja ou não vai. Então, o sistema de informação de contabilidade gerencial ele tem que ser, por definição, flexível o suficiente para fornecer qualquer dado que seja relevante para tomar a decisão específica. Nisso, a gente chega no terceiro tópico, que seria menos ênfase na precisão. Gasta-se tempo e esforço para garantir que os valores monetários, né, de algum item de custo, por exemplo, eles sejam conhecidos até o último centavo. Então, assim, até a última casa decimal. E, assim, embora esse tipo de precisão seja exigido para a elaboração de relatórios externos, que é o caso da contabilidade financeira, na contabilidade financeira você tem que ter tudo exatamente preciso e, como já falei, verificável. Então, embora, para a contabilidade financeira se exige essa precisão,
a maioria dos administradores ele preferiria receber uma boa estimativa rapidamente a esperar pela contabilidade financeira com aquela resposta mais precisa. Por essa razão, os responsáveis pela contabilidade gerencial geralmente dão menos ênfase à precisão do que os responsáveis pela contabilidade financeira. Perceba, é um trade-off, né? É uma condição que você tem que decidir custo-benefício. Para o administrador que vai tomar decisão internamente, com o que ele já dispõe, né, que está ali dentro da contabilidade, informação que ele tem disponível, ele vai querer algo que seja rápido e que seja confiável. Mas ele não precisa ser tão preciso, porque ele não vai estar sendo auditado por isso, ele não vai estar prestando contas à sociedade, nem ao governo, nem ao banco, nenhum credor externo, nenhum agente externo. Então, por isso, normalmente o administrador vai preferir aquela informação imediata, mesmo que seja menos precisa. Na verdade, os, as maiores autoridades no assunto recomendam que, em regra, não são necessários mais do que 3 algarismos significativos nos dados usados para tomar decisão. Por exemplo, numa decisão envolvendo centenas de milhões de dólares, estimativas arredondadas a $1 milhão mais próximo provavelmente vai ser suficiente. Basicamente, então, eu estou falando de uma transação que vai variar entre 100 e 115 milhões de dólares. Então, se você consegue aproximar entre 101, 102, 103, 114, 113, tá ok. Você não precisa ir até os centavos, até os milhares, num caso específico desse, né? Porque o que você quer ter é basicamente uma ideia aproximada para poder tomar a decisão. Então, além de atribuir menos ênfase à precisão do que a contabilidade financeira, a contabilidade gerencial também dá peso maior a dados não monetários. Por exemplo, dados sobre satisfação de clientes, eles podem ser usados na contabilidade gerencial e aí a gente tem, inclusive, quando a gente estuda o Balance Scorecard, a gente tem algumas ferramentas de gestão que podem ser integradas, inclusive na disciplina de contabilidade gerencial, você estuda isso, né? Como é que você vai introduzir aquelas ferramentas e ajuda a te fazer uma estimativa, te ajuda no controle e entender a organização. Uma outra coisa importante de falar é com a diferença, uma outra diferença que a gente pode imaginar é que a contabilidade financeira se preocupa principalmente com a preparação de relatórios para a empresa como um todo. Já a contabilidade gerencial ela dá mais ênfase àquelas partes ou segmentos das empresas. Então, porque esses segmentos eles podem ser linhas de produtos, áreas de vendas, divisões, departamentos, ou uma outra categorização que a empresa utilize, mas que seja assim útil para a administração. A contabilidade financeira vai exigir certa decomposição de receitas e custos pelos principais segmentos, mas é uma ênfase secundária. Na contabilidade gerencial, a elaboração de relatórios por segmento é a ênfase predominante. Então, assim, na contabilidade gerencial eu vou estar preocupado com a parte da empresa, né, com aquela área. Eu vou fazer um relatório que atenda aquele gestor que de repente possa estar ajudando aquele gerente daquela filial a tomar melhores decisões e até também eu, como administrador geral da empresa, a avaliar o desempenho específico daquele daquele segmento, aquela parte da empresa. Então, para a gente ter uma ideia básica, então contabilidade financeira eu tenho relatórios que são feitos para agentes fora da organização, proprietários, credores, autoridades fiscais, reguladores. Eu vou estar enfatizando síntese das consequências financeiras passadas. Eu vou estar enfatizando a objetividade e a verificabilidade, né, possibilidade de verificação. Tem a necessidade, a exigência de ser preciso e são preparados somente dados sintéticos, ou seja, para a organização como um todo. Vocês estudaram contabilidade, vocês sabem que são esses dados sintéticos para analítico. Vão obedecer os princípios de contabilidade geralmente aceitos hoje com a harmonização, as IFRS, né,
as normas de contabilidade aqui no Brasil. Por exemplo, o CPC, ele que adapta, né, para a nossa realidade aquelas normas de caráter mais geral que vem do IASB, né, do FASB, e é obrigatória para apresentação de relatórios externos. Já a contabilidade gerencial, ela tem a característica de ser formada por relatórios para pessoas internas, né, para fins de planejamento, direção, controle e avaliação de desempenho. Isso bem a lógica da administração, né? Os princípios de administração: planejamento, direção, motivação, controle e avaliação. A ênfase vai ser para aquelas decisões futuras, muito na relevância, lembrando que relevância é aquela informação apropriada para o problema que está sendo examinado, né? A gente vai ter informação não precisa, mas apropriada para aquela necessidade daquele momento. Exige que a informação seja oportuna, né? Que ela seja célere, que ela seja imediata. Relatório detalhado por segmento, é uma característica, né? Pode ser por departamento, por produto, por cliente, por funcionário. Não precisa obedecer aos princípios de contabilidade, não precisa estar alinhada com as normas de CPC, nem com o IASB, e não é uma contabilidade obrigatória, de conta que a contabilidade financeira é obrigatória para apresentações de relatórios externos. Dito isso, a gente tem a nossa atividade que vai estar disponível na plataforma, que é a atividade do Mercadinho do Seu Zé. Falar um pouco sobre essa atividade. Essa atividade ela foi proposta inicialmente pelo professor Luiz Carlos Miranda, que inclusive ministra essa disciplina, ministra por muito tempo, a disciplina no curso presencial. Ele foi meu professor no mestrado e junto comigo outros professores também acabamos trazendo essa tradição. É o seguinte, é uma atividade em que é uma típica situação de pequena empresa, um pequeno empresário ele toma algumas decisões, ele faz algumas coisas e aí a ideia é que a gente vai fazer a contabilização. E a sua tarefa será fazer uma contabilização com um viés de contabilidade financeira, né, você pegando a comprovação e todas as normas que a gente tem, e um outro com o viés da contabilidade gerencial. Lembrando que também vocês vão ser solicitados a dar um feedback para a empresa de como é que ela está, como é que foi que se fez, o que aconteceu com a riqueza da empresa, se aumentou, se diminuiu, e qual seria a perspectiva, e aí nisso entra um pouco da questão da contabilidade, análise das demonstrações. Então, era basicamente esse tópico que a gente vai levantar hoje, a partir dessas duas reflexões que a gente fez, né, em relação às diferenças gritantes que existem entre as análises de demonstrações financeiras e as análises disponíveis para o grande e para o pequeno empresário, e as diferenças dramáticas entre a contabilidade financeira e a gerencial. Então, a gente se vê na próxima aula. Bons estudos para vocês e nos veremos em breve. Um abraço.